Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta nesse nosso segundo podcast de revisão sobre esse grande assunto que a gente está vencendo, que é exatamente a parte de córnea. Córnea, como a gente comentou no outro podcast, galera, é uma parte super importante não só para a sua vida, mas especialmente também para a prova, porque você vai ver assuntos lá desde a prova teórica 1, naquela parte mais de base de córnea que a gente já venceu no podcast anterior, cai muito na prova, e também coisas relacionadas à própria clínica também, para cair na prova teórico-prático, na prova teórica 2, e exatamente nesse nosso segundo podcast que a gente vai vencer, inclusive falando em imagens, todos esses temas. E aqui, além de mim, que eu estou aqui nesse podcast, a gente conta novamente com a presença dos professores Pedro Henrique e com o professor Iago Basso. Então, Pedrinho, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Olá, pessoal, um prazer estar de volta para a temporada do nosso podcast Revisão. Então, meu primeiro podcast desse ano com vocês, e é um prazer falar desse assunto que é muito importante para a prova, e tenho certeza que aqui nós vamos garantir algumas questões para vocês. Então, muito obrigado, Flavinho, muito obrigado, Iago. Maravilha, galera. Iago, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fala, galera. Hoje eu prometo para vocês que tem dica boa para vocês lembrarem aí dos principais tópicos dessa parte aqui que a gente vai conversar, de distrofias e degenerações de córnea. Então, galera, sem mais enrolações, a gente já vai vencer aqui os temas de ectasias, degenerações, distrofias, e a gente vai finalizar esse podcast de córnea aqui falando sobre o transplante de córnea. Então vamos lá, vamos começar, galera, revisando a parte das ectasias. E você lembra que o tema ectasia quer dizer uma série de duas características em específico, que é uma combinação de um afilamento com uma protrusão da córnea. Afinal, é isso que define o que é uma ectasia. Mas aí, a gente tem alguns representantes principais dessas ectasias. Eu sei que você já está se lembrando aí na hora do ceratocone, mas a gente tem que lembrar também da degeneração marginal pelúcida e também do ceratoglobo. E aí, galera, vamos relembrar. Olha só, se todas essas características estão presentes nessas três doenças, deve ter alguma coisa que faz a diferenciação especial. Então, uma coisa que a gente vai ter que levar em consideração é a região da protrusão e a região do afilamento. Então, se vocês prestam bastante atenção nessas imagens aqui, o que é que a gente está trazendo? Eu trago aqui um aspecto de uma córnea com um aspecto um pouco mais globular, afinal, a gente vai ter o ceratoglobo, e essa é uma condição em que o afilamento ele é um afilamento mais generalizado e a córnea adquire esse aspecto um pouco mais, de fato, globular. Já o ceratocone e a degeneração marginal pelúcida, galera, são condições mais, assim, digamos assim, mais adquiridas, não se manifestam logo ao nascer. No ceratocone, a gente tem uma coincidência do afilamento com a mesma área da protrusão, são na mesma região, geralmente lá naquela região paracentral inferior. Já a degeneração marginal pelúcida, galera, a gente consegue perceber que a área de protrusão não coincide necessariamente com a área do afilamento. Geralmente, a área de maior abaulamento fica exatamente acima da região do afilamento. Então, essas são as palavrinhas chaves, assim, já para a gente fazer essa grande diferenciação. Mas agora, falando especificamente sobre o ceratocone, galera, é uma condição que você aí que está assistindo a gente, com certeza já viu isso na sua prática do ambulatório. E apesar de ser um tema muito importante na prática, pasme, cai pouco na prova, mas pode ser que esse ano caia um pouquinho mais. Então, daí a necessidade, né, Pedrinho, da gente conhecer essa condição. Uma coisa que é muito diferente, às vezes a gente toca no assunto, é ceratocone. Nós não temos aqui a pretensão de esgotar esse tema, que é um tema muito amplo, mas que realmente na prova o que cai são esses detalhamentos que nós vamos citar aqui. Então vamos focar bastante nisso para a gente poder acertar as questões. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é exatamente sobre os fatores de risco. E aqui no ceratocone, galera, tem um fator de risco que ele se sobressai em relação ao outro, que é exatamente a questão do trauma mecânico em uma córnea que ela já é um pouco mais predisposta. E aí você lembra qual que é o principal exemplo de um trauma mecânico aqui no contexto do ceratocone? É exatamente a alergia ocular, coisa que esse final de semana eu já estava até me policiando um pouquinho, porque teve uma mudança de tempo aqui e já estava coçando o olho pra caramba. E aí, galera, a
atopia, então, é o principal fator de risco associado que, de fato, quando a gente quer coçar o olho, isso aí poderia induzir aí uma transformação na córnea, né? Mas existem algumas outras situações para a gente relembrar que também podem estar associadas ao ceratocone, como é, por exemplo, uma síndrome de Down, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, enfim, são condições que alteram a qualidade do colágeno da córnea, meio que fica uma coisa um pouco mais frágil. E o ceratocone é exatamente uma doença em que você, por ter uma córnea mais fragilizada, especialmente ali no estroma mais anterior da córnea, ela termina podendo aí ser moldada, por exemplo, por esse trauma mecânico que é o prurido. Então, condições que têm essa fragilidade no colágeno, que é exatamente o principal constituinte do estroma da córnea, né, o colágeno do tipo 1, você pode aí induzir uma modificação em relação a isso. E agora, galera, uma última coisinha que eu queria só pegar aqui, exatamente nesse sentido, é para a gente lembrar que um dos fatores de risco que a prova pode querer te confundir é exatamente relacionado à amaurose congênita de Leber. A prova vai querer ali te confundir dizendo que a neuropatia óptica hereditária de Leber. Não caia nessa armadilha. O fator de risco aqui associado é exatamente a amaurose congênita de Leber, que o indivíduo, por nascer já com a visão muito, muito baixa, dentre outras manifestações, vai ter aquele hábito de tentar ali ficar coçando o olho, até mesmo numa tentativa de querer enxergar um pouco mais. Mas lembra então, é a amaurose congênita de Leber e não a neuropatia óptica hereditária de Leber. Quando a gente passa para a clínica, galera, aqui é um paciente que vai ter um astigmatismo, só que é um astigmatismo meio bizarro. Um astigmatismo irregular, é aquele que você não consegue melhorar a visão 100% dele só com óculos. É aquele paciente que, por ter esse astigmatismo tão importante, pode se queixar de uma diplopia monocular, e aqui fica o detalhe, porque geralmente quando a gente tem uma doença neurooftalmológica, uma doença de estrabismo, a gente lida muito mais com diplopias binoculares, como a gente vai ver ao longo do ano. Mas astigmatismos altos, a gente tem que lembrar que é uma causa muito importante de diplopia monocular. E aí, quando a gente parte para o exame desse paciente, quando a gente já, por exemplo, ali fazia a retinoscopia, tem uma alteração que não é exclusiva do ceratocone, não é, mas é muito característico. É mais característico, para se a gente quiser generalizar, dos astigmatismos irregulares, que é exatamente quando a gente passa a faixa, a gente vê um tal do reflexo em tesoura. E aí, neutralizar esse reflexo ele é muito difícil. Quando você bate o olho, você já tem aí um indício que você está diante de um astigmatismo irregular. Beleza? Passando aí para a clínica, a gente tem alguns sinais que é importante a gente relembrar. Primeiro, na biomicroscopia você vai ver aquela região que tem um afilamento mais importante, um abaulamento, mas aqui a gente pode ter, por exemplo, o anel de Fleischer. Você vê ali depósito de ferro em um ceratocone muito avançado. Além disso, a gente pode ter na córnea estriações, especialmente ali por alterações na membrana de Descemet. São as famosas estrias de Vogt, que é com V, para você lembrar que essas estrias, elas são estrias mais verticais. E uma coisa interessante é que quando a gente faz a tonometria desses pacientes, ou seja, a gente encosta, faz um aplanamento daquela região, essas estrias, elas podem até sumir parcialmente, tá bom? Essas são as estrias de Vogt. Além disso, lembra aí do sinal de Risuti, que é quando a gente faz uma iluminação com a lanterninha na região temporal, a gente vê um reflexo cônico na região nasal, e em ceratocones muito avançados, quando a gente tem aquela ponta mesmo da córnea, quando a gente pede para o paciente olhar para baixo, aquela ponta da córnea termina fazendo um abaulamento na pálpebra inferior, beleza? Então são alguns epônimos aí só para a gente relembrar. Mas na prática mesmo, galera, assim, quando a gente vai falar do diagnóstico, primeiro, a gente tem um paciente que ele é típico, mas além disso, a gente tem que lançar mão de um exame que ele é essencial na prática hoje em dia, que é exatamente tanto a topografia de córnea, quanto mais modernamente e até mesmo dando mais informações, a tomografia de córnea, como é o caso, por exemplo, do Pentacam. Basicamente, a gente vai montar um quebra-cabeça. Então, a gente vai ver a área de afilamento, coincidindo com a área de abaulamento. A gente pode fazer análises dos mapas epiteliais, porque, por exemplo, na área em que a gente tem o ápice do cone, a gente espera que aquele epitélio ali esteja um pouquinho mais fino, uma nuancezinha que a gente vem vendo ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça num paciente típico e termina dando o diagnóstico de ceratocone. Fala, Pedrinho. Isso aí que você falou do epitélio é uma aposta que eu tenho para a prova teórico-prática, que é o mapa epitelial. Então, essa questão do afilamento, realmente, no ápice do cone, ele fica mais afilado. Só que ao redor, você pode ter
inclusive, um padrão de Donut, porque é um aumento do epitélio reacional a essa área. Então, o mapa epitelial, como é que ele é? Ele consegue medir somente a espessura do epitélio. Então, se você verificar esse mapa na sua prova, pense sempre nesse padrão Donut para o ceratocone. Perfeito, palavrinha-chave aí pra gente lembrar, né, Pedrinho? Mas, assim, de forma geral, você veria aí na topografia ou na tomografia uma área de abaulamento, que geralmente ela é inferior, ela é assimétrica, porque na região superior você não costuma ter também protrusão. Além disso, o paciente tem um astigmatismo que ele é irregular e uma ceratometria elevada. Mas se a gente fosse lembrar de algum critério diagnóstico para levar para a prova, que inclusive já caiu, são exatamente os critérios de Rabinovitch, que basicamente, galera, a gente precisa memorizar 3 aspectos. Primeiro, é em relação ao índice IS, o I menos S. O que danado é isso? A topografia pega, por exemplo, divide a córnea em uma metade superior e uma metade inferior. E aí, de cada metade dessa, ela pega ali 5 pontos, basicamente, avalia a ceratometria daqueles pontos, faz uma média superior, uma média inferior e depois faz a subtração do inferior com o superior. Como o ceratocone geralmente ele tem um abaulamento mais inferior, quando a gente faz essa subtração do I, que é inferior, menos o S, a gente encontra geralmente um valor ali maior do que 1,2, de acordo com a Academia Americana, ou mais tradicionalmente maior do que 1,4, que é o que a gente costumava aprender. Além disso, a ceratometria é elevada, como eu acabei de te falar, e aí o elevado aqui para o critério de Rabinovitch é exatamente maior do que 47,2. E a última coisa, né, já que a gente já viu aí que o ceratocone era um abaulamento, um afilamento e um astigmatismo irregular, assimétrico, é exatamente a gente vê em relação à quebra do eixo. Então aqui, uma quebra de eixo importante é uma quebra maior do que 21 graus, beleza? Então esses são os critérios diagnósticos de Rabinovitch, que são os mais importantes aí para a gente levar em direção à prova. Para finalizar a ceratocone, o importante é a gente lembrar do tratamento. E aqui o tratamento, galera, a prova vai querer ali te jogar 2 situações. A primeira delas em relação ao controle da progressão e a segunda delas é em relação à melhora visual do paciente. São 2 coisas que a gente tem que levar em consideração e que a gente faz de forma simultânea. Mas a prova vai querer te confundir. Ela vai dizer, por exemplo, que o crosslinking é indicado para melhorar a visão. Não, não é assim. Então vamos lá. Primeiro, para que é que serve o crosslinking, galera? O crosslinking vai nos ajudar a tentar fortalecer ligações covalentes de colágeno lá do estroma da córnea. Porque pensa assim, se a gente fortalece as ligações dessa molécula de colágeno, que é o principal constituinte do estroma, fica mais difícil dessa córnea se deformar. Não é mesmo? É uma coisa que até aconteceria naturalmente com a idade. Daí você não esperar que o ceratocone tenha uma progressão em indivíduos mais velhos, digamos assim, né? A partir ali dos 35, 40 anos, a progressão ela não é tão comum. Justamente porque com a idade existe uma espécie de crosslinking meio que natural. Mas naqueles casos que progridem, e aí o que é uma progressão do ceratocone? Não tem critério assim específico. Mas a gente lembra aí, por exemplo, um astigmatismo que na refração está aumentando de 1 dioptria por ano, uma paquimetria que está ficando cada vez mais fina, ou até mesmo o aumento de 1 dioptria no K máximo em 1 ano. São critérios aí para você lembrar esses 3, mas não são consensuais, tá certo? Se você for olhar na literatura, primeiro que a Academia Americana não crava exatamente o que é uma progressão. Mas na prática, é a gente avaliando o paciente aí no ambulatório, semestralmente, anualmente, e vendo que as características de fato do ceratocone eles estão piorando. Então, para esse paciente que está progredindo, o procedimento de escolha é exatamente o crosslinking. E aí, para falar rapidinho sobre o crosslinking, galera, tem um protocolo que é o protocolo mais clássico quando a gente fala sobre o crosslinking. Existem outras variações, não é o nosso objetivo aqui esgotar todas essas outras, mas vamos falar do que é mais clássico, que é mais feito, que é exatamente o protocolo Dresden. Ele, galera, quando a gente vai olhar exatamente a descrição do método, consiste em a gente usar uma luz ultravioleta do tipo A, um comprimento de onda ali de 370 nanômetros, agindo sobre a córnea que está sendo sensibilizada pela riboflavina. Que danado é isso, galera? Olha só, quando a gente está no crosslinking, a primeira etapa que a gente tem que fazer é tirar o epitélio da córnea, porque a gente aprende que o epitélio da córnea ele é uma barreira ali, ó, espetacular. É tão espetacular que impediria com que a riboflavina normal
penetrasse onde ela precisa chegar, que é ali ao nível do estroma. Então a gente desepiteliza, e aí a gente fala de crosslinking epi-off, e aí em seguida a gente sensibiliza a córnea injetando riboflavina ali no estroma dessa córnea. E aí o protocolo mais tradicional baseia-se nessa injeção de riboflavina por um tempo ali de até 30 minutos. É um protocolo realmente um pouco mais demorado. Depois desses 30 minutos, fazendo o que a gente chama de soaking da córnea, aí a gente faz então a incidência dessa ultravioleta do tipo A aos 370 nanômetros, para que então a gente consiga fortalecer essas ligações de colágeno e aí diminuindo um pouco mais a chance desse ceratocone progredir. É um procedimento que tem algumas complicações, como, por exemplo, causar opacidade na córnea, você está desepitelizando, então o paciente pode terminar adquirindo aí uma infecção, mas é um procedimento hoje em dia relativamente cirúrgico e é o de escolha para a gente tentar frear essa progressão. Flávio, vai fazer para todo mundo o crosslink? Não, galera. As principais contraindicações hoje em dia são para o método mais tradicional, que é isso que a gente está falando, é um paciente que tem uma paquimetria muito fina, porque afinal a gente não quer que essa riboflavina vá muito profundo no estroma, a ponto até de ser tóxico para o endotélio. E aí tem algumas outras contraindicações que a gente vê mais classicamente na literatura, como por exemplo, a gente costuma não fazer em gestantes, em pacientes com opacidades importantes, e agora um asteriscozinho, tá? Porque o mais clássico é a gente contraindicar esse procedimento em pacientes que já tiveram herpes. Mas cuidado, se é um paciente que está progredindo muito mesmo, a gente tem que pesar o risco-benefício de fazer o crosslinking nesse tipo de paciente, tá bom? Esse é o crosslinking mais clássico que a gente tem. Do lado da reabilitação visual, a gente tem a gente começa sempre do mais básico, né? Como tudo na medicina, né, Pedrinho? A gente sempre começa com o mais simples. Então a gente começa tentando corrigir esse paciente com óculos, se não der certo, passa para lente de contato. Inclusive as lentes de contato rígidas aqui, elas têm uma importância fundamental. Tem paciente que a gente adaptou, né, Pedrinho, no ambulatório, que parece que faz milagre, né? Essa questão da reabilitação visual com lente rígida é uma coisa fantástica. Vindo para cá, inclusive, o Uber me falou que usava lente rígida por conta de ceratocone e que muda realmente a vida do paciente. Então, é sempre importante ter justamente essa diferenciação que você está falando em mente. Inibe a inibição da progressão no crosslink e reabilitação visual no óculos, na lente rígida, lente esclera, e aí depois, no final, num transplante, em casos mais extremos, que vai ser minha parte, então por isso que eu já quis jogar o transplante aqui. Pois é, mas realmente é milagre que faz. Tem paciente que ele conta dedos, né, 20.800, 20.600 no ambulatório, a gente faz a adaptação da lente de contato, parece mentira, mas às vezes ele fica até 20/20, simplesmente porque você usou uma lente de contato rígida para ele, né? Mas aqui, o procedimento que mais cai em prova, antes de você falar do transplante, Pedrinho, é exatamente o implante do anel intraestromal, que é principalmente para aqueles pacientes que com óculos, com lente de contato, não deu muito certo. Então, o implante do anel já é aí um procedimento um pouco mais avançado. E a ideia não é aqui você colocar um anel intraestromal e ficar 20/20, não. A ideia aqui é você fazer um implante desse segmento, e aí existem nomogramas de acordo com cada marca para saber qual que vai ser o segmento, a profundidade, o local em que você vai colocar esse anel. A ideia aqui é você regularizar um pouco mais essa córnea para que com óculos ou lente mesmo de contato você consiga atingir uma visão que antes você não tinha conseguido atingir. Essa é a ideia do implante do anel intraestromal, que também tem algumas contraindicações. Então, a paquimetria muito fina também, então abaixo de 400 micra. Paciente que já tem uma ceratometria muito avançada. Aí a gente combina em aula para a gente lembrar do valor de 65 dioptrias, tá? Tem literatura que fala ali 58, mas vamos gravar o 65. E além disso, também é um procedimento que pode ter algumas complicações, como perfuração da câmara anterior, infecção, extrusão desse segmento do anel. Mas então você vai lembrar que o anel então está do lado da reabilitação visual. E como muitas doenças da córnea, caso nada dê certo, aí a gente vai falar do transplante, que eu não vou falar aqui agora, o Pedrinho já vai falar da parte dele. Agora, ceratocone a gente está conversando aqui mais no contexto ambulatorial, mas será que ele pode aparecer num contexto de pronto-socorro? E aí eu falo que pode sim, galera, porque olha só, a gente pode ter, no caso de um paciente que estava com ceratocone muito avançado e aí adquiriu, por exemplo, coçou ainda mais o olho, ele pode chegar no pronto-socorro com um quadro de uma baixa aguda de visão que pode, inclusive, ser sintomática.
Por quê? Porque ele acabou de romper a membrana de DCM. E aí, quando rompe a membrana de DCM, aquele humor aquoso que estava ali circulando dentro do olho termina hidratando muito o olho, a ponto, às vezes, até de fazer um edema, até mesmo com bolhas. E aí, quando essas bolhas estouram, o paciente sente bastante dor. Eu estou falando aqui, então, do quadro da hidrópsia aguda, que se você observa aqui na imagem, galera, você está vendo aí uma córnea realmente extremamente opacificada, às custas de um edema aí de uma forma aguda, e esse paciente, ele é sintomático, tanto do ponto de vista da baixa de visão, como também do incômodo. Fisiopatologia, então, você já sabe, rompeu a membrana de DCM, geralmente em casos mais avançados. E aí, galera, o que é que a gente tem para fazer aqui nesse caso, né? Aqui, no caso agudo, a gente vai tentar dar conforto para esse paciente, seja com lente de contato terapêutica, seja com colírio hiperosmolar, como é o cloreto de sódio, de metilpolisiloxane, fazer uso de colírios que suprimam a produção do humor aquoso para impedir, tentar diminuir essa hidratação constante. E existem casos até que a gente pode lançar a mão de gases expansíveis dentro da câmara anterior para tentar tamponar essa rotura da membrana de DCM. E esse quadro, galera, ali por volta de 3 a 6 meses, termina cicatrizando, gera uma cicatriz, que se essa cicatriz não for no eixo, pode até ser que melhore o quadro de astigmatismo do paciente. Mas se for no eixo, mais uma vez, o que é que a gente tem para fazer, Pedrinho, que você vai falar agora? Transplantes. Exatamente. Então, vocês já estão percebendo aí que o transplante é, de fato, algo muito importante. Galera, de ectasias, isso aqui era o mais fundamental. Mas, para finalizar, a prova ainda gosta de falar da degeneração marginal pelúcida e também sobre o ceratoglobo. Em relação à degeneração marginal pelúcida, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, que inclusive já caíram em prova, você está percebendo que a área do afilamento está abaixo da área de maior protrusão. É uma característica fundamental dessa degeneração marginal pelúcida. Além disso, esse afilamento costuma ser mais concentrado ali na região mais inferior, das 4 às 8 horas. Daí você observar que toda essa região aqui mais das 4 às 8 horas, ela está alterada. E essa alteração gera um aspecto muito clássico, tanto na topografia quanto na tomografia, que é exatamente o aspecto da pata de caranguejo. Ou se você tiver aí romântico, né, você lembra aí de 2 pombinhos se beijando. É muito importante esse nosso podcast aqui, essa avaliação das imagens, tá, pessoal? Tem muita coisa que pode cair de córnea, então as imagens de biomicro, as imagens de exames complementares, igual eu falei da aposta do mapa epitelial, mas as básicas, topografia, tomografia de córnea. Então, em pelúcida, essa imagem da pata de caranguejo tem que ficar medular para a prova. E isso que o Iago vai falar também, que é o cão chupando manga, né, Iago? Que são essas distrofias e degenerações, tem que conhecer muito bem as imagens. Então, pessoal, quem estiver só ouvindo aí em algum agregador, vá e olhar depois as imagens para poder gravar para a teórica prática, tá bom? Perfeito, né? E essa imagem realmente da degeneração marginal pelúcida é muito típica, não tem como errar isso na hora da prova, né? E o tratamento aqui, a gente também vai fazer coisas muito parecidas com o ceratocone. Então, é lente de contato rígida, se estiver progredindo, você pode fazer crosslinking, pode fazer implante de anel, ou até mesmo nos casos muito avançados, a gente progredir para o transplante. Para finalizar a minha parte, eu quero falar ainda sobre o ceratoglobo, que vocês estão vendo aqui nessas últimas imagens abaixo e à direita. O ceratoglobo, galera, é uma condição que classicamente ela é algo que o paciente já nasce com ela. Ela é bilateral e congênita. Tem algumas associações, como esclera azul, síndrome de Ehlers-Danlos, né, mais uma vez, mas aqui a gente não tem relação com a atopia. O que mais tinha relação com a atopia era exatamente o ceratocone. E aqui, galera, é uma córnea que ela é muito afilada de forma generalizada, não tem apenas um setor específico que tem esse afilamento, e é um paciente que vai ter uma córnea com essa característica, como vocês estão vendo na imagem. Ela é uma ectasia mais globular. A córnea, de fato, tem um formato de globo, daí o nome. Agora, não falei muito de histologia até agora. Quero só lembrar para vocês que aqui no ceratoglobo tem umas palavrinhas-chave. Que, primeiro, em relação à camada de DCM, a gente tem um afilamento. Em relação à camada de Baumann, a gente também pode ter afilamento, até mesmo ela estar ausente, tá certo? Para tratar, aqui tem um risco de perfuração, então você tem que evitar trauma, você vai fazer adaptação de lentes de contato rígidas, inclusive pode ser as esclerais, e o transplante aqui tem um mau prognóstico. E aí, para finalizar de verdade, a última coisa é o seguinte: classicamente, essa condição a gente sempre fala que é uma condição congênita, mas existem alguns casos de ceratoglobo adquirido. E aí a gente vai lembrar da orbitopatia disteroidiana, a ceratoconjuntivite vernal do ceratoglobo adquirido e a blefarite marginal crônica.
Beleza, galerinha? Então, de ectasias era isso que a gente tinha que ver, tanto falando do ceratocone, da degeneração marginal pelúcida e finalizando agora com o ceratoglobo. Beleza? Passando agora o jogo para frente, vamos falar agora com o Iago um pouquinho mais sobre as degenerações e também sobre as distrofias. Iago, é com você. Vamos lá agora. A gente vai conversar sobre distrofias. E eu sei que quando a gente fala de distrofia, já dá ali um frio na barriga, a gente fica muito preocupado porque acha esse tema meio complexo. Mas eu quero conversar com vocês agora sobre os principais tópicos desse tema e eu vou tentar passar para vocês de uma forma que fique fácil de vocês acertarem as questões de prova, sabendo alguns pontos chaves de cada um dos problemas aqui. E eu prometo para vocês que eu vou dar dica boa aqui pelo meio da parte que eu estiver falando para vocês de distrofia. Então vamos lá. Para começar, a gente tem que entender qual é a definição de uma distrofia. E é muito importante porque daqui a pouco a gente vai falar sobre as degenerações e é importante fazer o paralelo da opacidade da degeneração e da opacidade da distrofia. Aqui na distrofia, a gente tem como característica uma perda de transparência da córnea que tem um início precoce, ela não tem característica inflamatória e normalmente elas vão ser bilaterais. E uma pergunta clássica de prova é sobre o padrão de herança das distrofias. E o que eu quero que vocês lembrem é que a maioria das distrofias vai ter padrão de herança autossômico dominante. Mas a gente tem as exceções. E adivinhem, a prova adora cobrar as exceções. E graças a Deus, lá quando o Office Review foi criado, eles fizeram uma frase que está na casa de todos os oftalmologistas do Brasil, que é a seguinte: as 3 máculas gelatinosas de Shed. Tem que lembrar disso porque isso ajuda a gente a saber quais são as recessivas. As 3 máculas gelatinosas de Shed são para a gente lembrar que a látice tipo 3, a distrofia macular, a distrofia gelatinosa e a Shed têm herança autossômica recessiva. Beleza? Tem que ir para a prova sabendo disso. Uma outra coisa que é importante é vocês saberem da nova classificação que veio agora nesse CBO mais recente. É importante saber dela porque ela faz uma caracterização ali de cada uma das distrofias de forma topográfica da profundidade da córnea, onde elas são mais comuns. Eu já adianto para vocês que o assunto que mais cai de distrofia é uma coisa que a gente vai traduzir a partir das informações que eu vou falar agora para vocês. Então, primeiro de tudo, a gente tem as distrofias epiteliais, que vão ser Coogan, Meesmann e a distrofia gelatinosa. Depois, a gente tem as epitélio-estromais, que vão ser Reis-Bucklers, Thiel-Behnke, Lattice, a granular do tipo 1 e Avelino. E antes, aqui a gente tinha a classificação que era da Baumann, que eram mais superficiais ainda, que era Reis-Bucklers e Thiel-Behnke. Essa classificação a gente não está mais usando muito, mas eu quero que vocês lembrem que Thiel-Behnke e Reis-Bucklers são mais superficiais, elas têm ali uma característica de acometimento da Baumann. Quando a gente desce mais ainda em profundidade, tem as distrofias que não mudaram de grupo, que vão ser a distrofia de Schneider e a macular, e vão ser classificadas como distrofias estromais. E lá posterior também a gente não teve mudança, são as distrofias endoteliais, que vão ser Fuchs, Shed e polimorfa posterior. Beleza? O conceito de prova que o CBO adora cobrar é o conceito das erosões recorrentes. E quanto mais superficial a lesão, maior a chance dela gerar erosão recorrente. Então, principalmente a que a gente falou, que é epitelial, e as que antes eram classificadas como da Baumann, Reis-Bucklers e Thiel-Behnke, vão ter essa característica. E o tratamento, além dos sintomáticos que a gente pode fazer, ele vai ser feito ali com o uso de hiperosmóticos e micropuntura, que vão ajudar a melhorar a adesão do epitélio na membrana basal. E a gente também pode tentar fazer um PTK. E o PTK, eu gosto de lembrar dele como um reset do epitélio. Ele vai lá, desgasta tudo e dá a oportunidade para ele crescer de uma forma melhor. A gente torce para ele crescer melhor. Se esses pacientes forem fazer uma cirurgia refrativa, e por isso eu estou falando, se eles forem fazer uma cirurgia refrativa, a gente vai dar preferência por fazer o PRK, porque no PRK a gente desgasta também essa região mais superficial ali que está doente. Agora a gente vai falar de doença por doença para a gente falar de alguns destaques delas. A primeira é a distrofia de Coogan. Na distrofia de Coogan,
ela vai ser a distrofia mais comum de todas. Quando a gente olhar para todas as distrofias, Cogan é a mais comum, e ela é tão comum que vocês já podem ter visto um paciente com Cogan e não prestar atenção, porque ela tem algumas alterações que são mais sutis. E além disso, às vezes o paciente chega ali com uma erosão e vocês vão achar que é só um olho seco. Mas prestem atenção, porque esse quadro precisa ser um diagnóstico diferencial quando a gente tem principalmente ali mulheres de meia idade que têm essa característica de erosão recorrente. E eu quero mostrar para vocês aqui como são as opacidades. Por quê? O outro nome da distrofia de Cogan é Map Dot Fingerprint. E isso lembra para a gente do aspecto das opacidades. Porque quando a gente olha, a gente pode ter pontos. Quem tiver aí disponibilidade, veja a imagem. A gente pode ter pontos de opacidade, mas a gente também pode ter maps. A gente vai ter essas opacidades que são mais geográficas. E a gente pode também ter linhas mais finas, que vão ser um aspecto parecido com o de uma impressão digital, por isso que Map Dot Fingerprint. Tem que lembrar disso. A outra distrofia que também é classificada como epitelial é a distrofia de Meesmann. A distrofia de Meesmann, ela tem uma característica de ter um aparecimento mais precoce do que a de Cogan, e a clínica dela vão ser microcistos na córnea, que vão ficar mais evidentes quando a gente faz aqui o reflexo vermelho. Percebam aqui na imagem esses microcistos que vocês conseguem ver. E aí a gente vai falar agora sobre a gelatinosa, que das epiteliais é a mais dramática. Por quê? A gente vai ter esse aspecto de gotas na córnea, e esses depósitos são amiloides. Eu tinha uma tendência de, quando eu olhava para a distrofia gelatinosa, eu achar que tinha alguma coisa de gordura nela, por conta do aspecto. Mas lembrem que é amiloide. E se é amiloide, o corante vai ser vermelho do Congo. Outra coisa muito importante aqui da distrofia gelatinosa é que ela pode ter complicação com neovascularização de córnea, que é uma coisa que eu não falei até agora e que eu nem vou falar muito para vocês em relação a isso. Por isso, a gente tem que destacar o fato da gelatinosa poder ter neovascularização. Beleza. Agora, das epitélios tromais, eu já falei para vocês, eu sou teimoso, eu quero que vocês lembrem que Hers-Butler e Thiel-Beck têm uma relação importante com a Baumann. E aí, como elas têm essa relação com a Baumann, elas podem ter um acometimento do plexo subepitelial. E isso vai ter uma característica de hipoestesia corneana, e eu nem preciso falar para vocês das erosões recorrentes. A diferença entre as duas é que, quando a gente fala de Hers-Butler, a gente vai ter opacidades mais geográficas, reticulares geográficas. Esse é o nome-chave que vocês têm que lembrar. Já quando a gente fala de Thiel-Beck, a gente tem opacidades que são mais parecidas com favos de mel. E por isso o outro nome que Thiel-Beck tinha, que a gente pode chamar ela assim, é de honeycomb, beleza? Lembrem disso por conta das opacidades em formato de favo de mel. E aí lembrem lá da aula do professor Daniel que o rei segura o bastão. Então, quando a gente faz uma análise microscópica de Hers-Butler, a gente vai ter como característica os corpos em bastão. Beleza? Descendo um pouco mais agora, a gente vai começar a falar de Lattice. E Lattice também tem uma novidade que vocês precisam ficar atentos. Primeiro de tudo, tem que saber que ela é a mais comum das distrofias do estroma. Não confundam, Cogan é a mais comum de todas, Lattice é a mais comum do estroma. E ela é dividida agora em 4 subtipos. Antes a gente dividia ela em só 3 subtipos, mas agora são 4. O primeiro subtipo é a que tem opacidades menos grosseiras. O segundo subtipo é aquele da Meretoja, que é a forma sistêmica de amiloidose. A tipo 3 é a que vai ter opacidades mais grosseiras. E na tipo 4, que é a novidade aqui da nossa classificação, a gente vai ter opacidades mais posteriores. E a característica desses depósitos amiloides, que vão ser corados também com o vermelho do Congo, é essa aqui. A gente tem esse formato que lembra treliças, né? Por isso, distrofia Lattice. A outra distrofia que eu quero que vocês lembrem aqui é da granular. A distrofia granular, ela vai ter a característica de ter depósitos hialinos e, por isso, ela vai corar com o tricrômio de Masson. E o aspecto é esse aqui, olha. Prestem bastante atenção aqui na imagem. A gente tem um aspecto de migalhas de pão.
E uma coisa que chama muita atenção é o fato de que, entre as opacidades, a gente tem córnea saudável. E isso faz com que o paciente que tenha distrofia granular não tenha muita baixa de visão. Beleza? Lembrem disso, daqui a pouco a gente vai fazer um compilado das informações que eu estou dando para vocês. Aí a gente tem que comentar também da distrofia de Avellino, que a gente em aula fala para vocês lembrarem dela como uma distrofia de Olvellino, porque ela quer ser todo mundo. Ela vai ter tanto depósito hialino quanto depósito amiloide. E aí a gente vai chamar ela de Olvellino, e por isso ela vai corar também com 2 corantes diferentes, tanto com tricromo de Masson quanto com vermelho do Kuhn. Aí tem a galera que ficou ali instruída da mudança de grupos, que vão ser as distrofias ainda classificadas como estromais. E a primeira delas vai ser a distrofia de Schneider, que eu queria falar para vocês, que tem uma relação muito importante com o halo senil, porque as duas vão ter depósito lipídico, tanto o halo senil quanto a distrofia de Schneider. Então vocês vão olhar que o paciente tem essa opacidade mais central aqui de depósito de lipídios, e na periferia a gente tem o halo senil. Aqui, o corante que a gente vai ter é ou o Sudan Black ou o Red Oil, beleza? E aí vem o pulo do gato, que eu queria falar para vocês aqui. Quando a gente está conversando sobre a macular, é importante que vocês saibam que a distrofia macular, clinicamente, vocês precisam diferenciar ela da granular. Porque a prova gosta muito de brincar com essa dislexia de confundir a macular com a granular, e por muito tempo ela conseguiu me enganar. Mas o que eu quero que vocês saibam é que quando vocês olham aqui para a distrofia macular, o aspecto entre as lesões vai ser um aspecto de vidro fosco. E isso faz com que esses pacientes que têm distrofia macular tenham baixa de acuidade visual. O depósito aqui vai ser o de mucopolissacarídeo e o corante é o Auchan Blue. Beleza, Iago, mas qual é a dica que tu ia dar? Galera, vocês já sabem que as 3 máculas gelatinosas de Shed são as que têm herança recessiva. O que eu quero que vocês lembrem agora é que, além de elas terem herança recessiva, elas também são piores. E aí vocês vão me perguntar, mas por que elas são piores, Iago? E aí eu quero que vocês lembrem do seguinte. Quando a gente fala de todas as formas de distrofia látice, qual é a que tem alterações grosseiras? A tipo 3. As 3 máculas gelatinosas de Shed. Quando eu estou comparando a macular com a granular, quem é que tem aspecto de vidro fosco entre as lesões e vai baixar a acuidade visual do paciente? A macular. Quando eu estou olhando lá para as distrofias epiteliais, quem é a ruimzona que vai neovascularizar? É a gelatinosa. E a gente vai conversar daqui a pouco sobre as alterações mais posteriores, endoteliais, e vocês vão ver que Shed é uma desgraça. O paciente não consegue nem desenvolver o reflexo de fixação de tão ruim que é essa distrofia. Beleza, lembrem disso. E já aproveitando aqui que a gente está falando sobre isso, eu quero lembrar para vocês sobre o tratamento das distrofias, só para a gente aproveitar esse gancho. E a gente pode fazer um PTK, pode fazer um transplante penetrante, um transplante lamelar, vai depender muito da profundidade da lesão. Mas a minha dica de gravidade que eu acabei de falar para vocês, das 3 máculas gelatinosas de Shed, ela já tem uma exceção aqui quando a gente está falando de tratamento, porque embora a macular seja pior clinicamente do que a granular, ela tem uma característica, é citado que a macular é uma das que tem menos reincidência após um transplante. Então é importante que vocês tenham essa informação. Mas só de vocês saberem que as 3 máculas gelatinosas de Shed são recessivas e elas são piores e lembrar o que faz com que cada uma delas seja piores, isso já ajuda vocês a responderem muitas questões do CBO. Beleza? Guardem essa diquinha aí que ela vai ajudar bastante vocês. E vocês devem ter percebido que eu não dei muita atenção ali para falar de cada um dos depósitos e dos corantes, e isso é porque eu sempre quis aposentar a Marilyn Monroe. Alguns de vocês já devem ter ouvido esse mnemônico para lembrar da relação do depósito, qual o corante e qual é a distrofia. Mas a partir de hoje eu quero que vocês lembrem do seguinte. Meu melhor amigo leu as cartas e ganhou hoje na Mega. Isso é para vocês lembrarem que meu melhor amigo, vocês vão lembrar que na macular, o depósito é de mucopolissacarídeos e que o corante vai ser o Auchan Blue.
Leu as cartas é para lembrar que na látice o depósito vai ser amiloide e o corante vai ser o vermelho do Congo. Ganhou hoje na Mega é para vocês lembrarem que na granular o depósito é hialino e o corante vai ser o tricrômio de Manson. Beleza? Lembrem disso. Só essas dicas que eu dei aqui para vocês vão ver que vocês conseguem acertar a maioria das questões. E para a gente finalizar aqui a parte de distrofias, eu quero falar para vocês das distrofias endoteliais. As distrofias endoteliais, a gente vai ter como a primeira delas, Fuchs, que é muito mais comum em mulheres, e vocês vão ver que elas são mulheres mais velhas e as alterações são progressivas, então o paciente vai piorando conforme o tempo vai passando. Com a lesão típica sendo a excrescência da membrana de DCM central, que a gente vai chamar de gutata. A gente vai perceber isso no nosso exame físico como as gutatas. E é importante que vocês saibam que essa lesão é central, porque se a gente tiver essas alterações de excrescência da membrana de DCM periféricas, a gente vai chamar de corpos de Russell-Haley, e eles não têm uma conotação patológica. Em relação ao tratamento, a gente tem que lembrar da possibilidade de fazer transplante lamelar e de usar hiperosmóticos, mas também lembrem dos inibidores da roquinase, que são drogas mais recentes, então elas podem ser cobradas na prova de vocês. Quando a gente fala da polimorfa posterior, só para a gente ver aqui a imagem, tá? Esse é o aspecto que vocês vão ver ali quando vocês fizerem o corte de gutata, quando vocês estiverem examinando o paciente. Então, prestem muita atenção nisso aqui. Em relação à polimorfa posterior, o que acontece é que o endotélio começa a se comportar como se ele fosse um epitélio. Então, ele começa a crescer, a formar sinéquias. Então, aqui o que a gente vai ter é, junto com a opacidade, um aumento da pressão, e esse paciente pode ter glaucoma, junto com a distrofia polimorfa posterior. Isso difere ela da distrofia de Shed, que também vai ser uma distrofia lá do endotélio, só que ela não tem essa característica de aumentar a PIL. E aí eu quero que vocês lembrem que ela também é uma das doenças recessivas e também vai estar lá na nossa regrinha de ser pior. Aqui é um quadro muito dramático, as alterações em geral são muito profundas, as opacidades, o paciente não consegue nem desenvolver o reflexo de fixação, porque elas acontecem de forma muito precoce, normalmente é bilateral, então esse paciente fica com nistagmo. Beleza, aqui a gente tem uma imagem da distrofia de Shed também para vocês guardarem e terem esse aspecto, mas o mais importante é vocês lembrarem das características que eu falei para vocês. Beleza, gente? Agora, a gente precisa conversar sobre as degenerações. E aí eu falei para vocês lá no começo que a gente tem um paralelo de comparação entre as degenerações e as distrofias. E é basicamente tudo ao contrário aqui nas degenerações. Então, as degenerações, em geral, vão ser lesões adquiridas, portanto, elas não têm um padrão clássico genético e elas vão ter associação com doenças sistêmicas. Elas podem ser, normalmente elas vão ser unilaterais, e quando elas são bilaterais, em geral, a gente vai ter uma característica mais assimétrica, diferente das distrofias. Elas podem ter associação com inflamação e com neovascularização, e geralmente elas vão ter um acometimento mais da periferia da córnea. Para facilitar aqui, a gente vai falar sobre as principais e a gente vai dividir em 3 grupos. O primeiro grupo que a gente tem que falar é da relacionada à idade. O próximo grupo vai ser por afilamento e o último grupo, que é onde a gente tem a alteração mais importante para a prova de vocês, vai ser o grupo dos depósitos. E aí eu vou deixar meu clickbait aqui para vocês ficarem prestando atenção até o fim. Primeiro de tudo, a gente tem que falar do halo senil. E a importância do halo senil é que virtualmente todo mundo que chegar ali depois dos 80 anos vai ter halo senil. É até engraçado, porque as vozinhas, os vozinhos chegam lá falando que o olho dele está mudando de cor e está ficando azul, porque realmente tem esse aspecto meio azulado. E aí, quando vocês forem prestar atenção, na realidade é só o halo senil. Ele representa um depósito de lipídio que vai acontecer no estroma, na região adjacente ali a DCM e a Bowman. E uma característica clínica muito importante que vocês têm que lembrar é que quando vocês olham aqui para essa imagem, vocês vão perceber que a gente tem um intervalo lúcido. Então prestem atenção aqui que eu tenho o halo senil e entre o limbo e o halo senil eu tenho uma região que não está acometida pelo halo senil, e isso a gente vai chamar de intervalo lúcido. Tem essa área de córnea clara entre o limbo e o depósito.
beleza? Eu falei para vocês que o halo senil vai estar presente ali virtualmente em 100% dos pacientes com mais de 80 anos. E aí tem duas coisas que vocês têm que prestar atenção aqui. Normalmente ele é bilateral e normalmente ele vai aparecer em pessoas mais velhas, por isso que vai ser o halo senil. Agora, se eu estou olhando para um paciente jovem, e aí vocês têm que lembrar das exceções. Se eu estou olhando para um paciente jovem que tem um halo senil, a gente pode até falar que é um halo juvenil, a gente tem que lembrar de algumas condições sistêmicas que podem estar associadas com o aparecimento precoce dessa alteração, desse depósito de lipídios na periferia, que vão ser a hiperlipidemia, síndrome nefrótica e hipotireoidismo, desculpa. Beleza? Lembrem dessas 3 alterações, porque elas podem cair na prova de vocês. E se eu tiver uma alteração que é unilateral, Iago, o que eu tenho que pensar? Aqui tem uma pegadinha, vocês têm que prestar atenção, porque senão vocês podem se confundir na hora da prova de vocês. Se eu tenho uma alteração unilateral, eu posso ter hipotonia do olho acometido. E como que vocês têm que pensar nisso? O sangue está passando por ali, o olho está tão hipotônico que ele não vai conseguir fazer uma pressão suficiente, a pressão está tão baixa que começa a extravasar as coisas que estão dentro do vaso, entre elas os lipídios que vão se depositar e formar esse halo ali na periferia. Então, o olho mais hipotônico é o olho que tem uma tendência maior de ter halo senil. Beleza. A lógica vai ser o contrário quando a gente estiver falando da oclusão de carótida. Se eu tenho uma oclusão de carótida, eu vou ter só o acometimento contralateral. E como eu gostava de pensar, para não ficar confundindo isso. Se eu tenho uma oclusão de carótida, quer dizer que os meus lipídios estão ficando presos todos na minha carótida, eles não estão nem chegando no olho. Então, o lado que é acometido é o lado que vai ter o olho sem o halo senil. Beleza? Lembrem disso e lembrem da imagem também aqui do intervalo luz. A outra alteração que é relacionada com a idade é o chagrin. Percebam aqui que é essa degeneração em mosaico. Vai ter esse aspecto na córnea central, vai formar esses mosaicos, essas lesões poligonais bem no centro da córnea. E caracteristicamente também a gente tem córnea clara entremeada entre as lesões, então não tem baixa de visão associada em geral. Eu tenho 2 possibilidades de chagrin. Eu tenho o chagrin anterior, que vai acometer a balma e vai ter associação ali com causas secundárias. Então pode estar associada com ceratocone, megalocórnea, uso de lente de contato, beleza? E eu tenho o posterior. E vocês têm que lembrar que o posterior, ele é posterior por 2 motivos. Ele é posterior porque a opacidade está acontecendo na DCM, então está acontecendo numa região mais posterior. E ele é posterior porque ele vai acontecer em idades mais avançadas, ele é senil. Geralmente a gente não tem perda de visão relacionada com o chagrin posterior. O anterior pode ter alterações de baixa de visão. Das relacionadas à idade, as que eu queria falar para vocês eram essas 2, beleza? Agora a gente vai falar das por afilamento. E a primeira delas é a degeneração marginal de Terrien, que vocês vão ter esse aspecto aqui que eu estou mostrando na imagem para vocês, beleza? É um afilamento periférico que ele começa ali nasal superior e depois ele vai tendo uma progressão circunferencial. Ele poupa o limbo, então a gente tem um intervalo lúcido e ele é mais comum em homens que têm mais de 40 anos. De características clínicas que eu quero que vocês lembrem é que esse afilamento pode gerar um astigmatismo contra a regra, beleza? Além disso, a gente vai diferenciar isso daqui, vocês poderiam me perguntar. Se eu estou olhando para um afilamento periférico, eu vou pensar numa PUC, eu vou pensar em Murin, mas vocês não vão pensar que é uma úlcera porque o epitélio está íntegro. O que está acontecendo aqui é um afilamento do estroma. Então, a gente vai excluir esses diagnósticos diferenciais por conta que aqui a gente tem o epitélio íntegro. E outra coisa importante que vocês têm que perceber é que no final da lesão, às vezes a gente forma panos, a gente começa a ter um depósito lipídico aqui no final da lesão. Beleza? Como que a gente trata essas pessoas que têm degeneração marginal de Terrien? Primeiro de tudo, se o paciente tem esse astigmatismo contra a regra, a gente pode fazer a correção do astigmatismo. A gente pode colocar um óculos ali e já vai fazer uma reabilitação visual do paciente. Uma outra possibilidade é da gente fazer um transplante que ele vai fazer um reforço justamente nessa região aqui. A gente vai chamar esse transplante de transplante em
anel. Ele só reforça mesmo essa região mais afilada aqui. Uma outra possibilidade é fazer um transplante córneo-escleral, mas a gente tenta evitar, porque o transplante córneo-escleral é uma coisa muito complexa da gente fazer, a gente perde ali a característica de santuário imunológico da córnea. Quando a gente faz um transplante córneo-escleral, é muito mais alta a chance da gente ter uma rejeição. Agora, para a gente falar do Dehlen, que também é uma outra degeneração relacionada a afilamento. Esse daqui é muito comum da gente encontrar na nossa prática, porque ele vai estar relacionado com lesões elevadas, que pode ser um pterígio, pode ser um granuloma pós-pterígio, pode ser um tumor conjuntival, pode ser qualquer coisa que está fazendo com que a gente tenha um aumento de elevação ali, que prejudica a lubrificação pela lágrima. Então, aquela região cronicamente ali mal lubrificada acaba afilando. O tratamento aqui vai ser uma lubrificação intensa e tratar a lesão de base. A gente precisa tirar aquela lesão que está fazendo com que tenha essa lombada aí, que está impedindo que a lágrima lubrifique aquela região. Dehlen é bem fácil da gente lembrar. São esses os pontos principais que eu quero que vocês levem para a prova, beleza? E agora a gente vem para o carro-chefe, que vocês precisam saber com detalhes todas as coisas que eu vou falar para vocês, que é a ceratopatia em faixa, que cai ano sim. Para vocês lembrarem da importância disso, eu gostava de brincar falando que a pessoa que descobriu a ceratopatia em faixa trabalha no CBO e todo ano ela faz questão de colocarem uma questão dessas de ceratopatia em faixa. Já teve ano que caíram 2 questões de ceratopatia em faixa. Caiu tanto mais relacionado com o veíte quanto mais relacionado com córnea. Então, não pode ir para a prova sem saber e sem conseguir reconhecer o aspecto da ceratopatia em faixa, porque também cai muito na prova de imagem. Beleza? O que está acontecendo aqui na ceratopatia em faixa é um depósito de cálcio na balma. E ele começa aqui na região da fenda palpebral às 3 e às 9. E tem um intervalo lúcido com o limbo. Percebam aqui que a gente não está tendo o acometimento da região do limbo. Beleza? Lembrem disso quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês, porque isso cai todo o ano. Tem que saber. Das causas, o que eu quero que vocês lembrem principalmente das inflamações crônicas, e a mais clássica, que já foi pergunta de prova também, é a AIJ. Tem que saber da relação de AIJ com ceratopatia em faixa. Mas também vai estar relacionado com atrofia bulbar, com descolamento de retina crônico, com óleo de silicone, com hipercalcemia. E aí, na hipercalcemia, a gente tem vários motivos para ter hipercalcemia. A gente tem mieloma múltiplo, hiperparatiroidismo, e a gente pode ter também um paciente com gota. E aí, aqui, no paciente com gota, eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma coisa que nunca caiu, mas que é uma novidade aí, começou a ser comentada mais recente, então pode acabar sendo cobrado de vocês. A Academia Americana está colocando essa característica. Quando a ceratopatia em faixa está associada com gota, ela tem uma característica de ter depósitos de urato e não de cálcio, que era o que a gente estava conversando até agora. O fato de serem depósitos de urato faz com que o aspecto fique mais amarronzado, beleza? Tem que saber dessas características. Isso nunca foi cobrado, mas acho que é uma novidade válida aí de vocês levarem para a hora da prova de vocês. E como eu trato a ceratopatia em faixa? O importante aqui é a gente usar um quelante de cálcio, que vai ser o EDTA. Então, a gente coloca o quelante de cálcio aqui e depois a gente raspa tudo isso aqui. Uma outra possibilidade é a gente fazer também ali, se tiver uma opacidade residual, pode estudar fazer um PTK, desgastar essa região mais superficial para ver se quando cresce sem a ceratopatia em faixa. Essa é a que mais cai, vocês precisam saber disso para a hora da prova de vocês. E para a gente finalizar aqui, eu quero falar para vocês da degeneração de Salzmann. E a degeneração de Salzmann, a gente tem a formação desses nódulos aqui na média periferia, que são nódulos meio azulados, acinzentados. Esses nódulos podem causar também clinicamente um astigmatismo irregular e também pode ter erosão recorrente, porque ele está nessa região mais ali subepitelial, beleza? A maior parte das vezes vai ser idiopático. E quando é idiopático, é incomum a gente ver neovascularização, a gente ver outras opacidades que não sejam essas daqui dos nódulos de Salzmann. Mas, se a gente tiver uma área de panos associada à degeneração de Salzmann,
lembrem que ela pode estar associada com outras causas, como um olho seco muito grave, um paciente que tem flectênula, um paciente que tem conjuntivite primaveril. O tratamento das formas mais leves é basicamente lubrificar. E nos casos mais graves, que cursam com erosão recorrente, baixa divisão por conta do astigmatismo irregular que está causando, a gente pode fazer a remoção desses nódulos aqui com ceratectomia superficial, com uma lâmina ou até com PTK. E desses depósitos aqui é basicamente isso, das por depósito. Eu falei das duas principais de cada uma delas, lá na aula a gente fala de algumas outras, mas se vocês lembrarem dessas coisas aqui, das dicas que eu dei para vocês de distrofia e desses pontos principais aqui, principalmente da ceratopatia em faixa, para a prova de vocês, vocês vão ganhar a questão, eu tenho certeza. Beleza, Iagão. Esses temas aí de degenerações e distrofias, realmente, com seus macetes, fica aí realmente mais fácil da gente lembrar aí dessas heranças. E é um tema realmente... Não vamos falar que são bons macetes, mas realmente o pessoal gostou ano passado e esse ano espero que ajude muita gente também, né? É verdade, mas vamos que vamos. O que importa é servir, né, Pedrinho? Já que vencemos esses assuntos, vamos finalizar agora esse podcast falando sobre um grande tipo de tratamento para as doenças da córnea, que é exatamente o transplante. Manda ver, Pedrinho. Então, Flavinho e Iago, para finalizar, né, esse módulo de córnea que é muito importante, nós vamos falar da parte dos transplantes e nós temos que conhecer não somente o procedimento médico em si, mas toda a burocracia e cuidado que nós devemos ter com a córnea. Então, a parte dos transplantes nós vamos dividir em duas. A primeira delas é a parte de banco de olhos e a segunda delas é a parte dos transplantes propriamente ditos. Então, pessoal, uma coisa importante é o seguinte, antigamente o transplante ele não tinha uma organização nacional, e aí em 2001 foi criado a fila realmente que a gente tem conhecimento hoje em dia. Então, a partir daí, o paciente ele é colocado numa fila que é estadual, e esse paciente ele aguarda porque assim que chegar uma córnea que seja destinada a ele. O que é a facilidade em relação do banco de olhos em relação a outros bancos de transplante? A córnea, como ela não tem vascularização, não tem linfáticos, ela tem uma chance de rejeição muito menor. Você não precisa ficar testando isso de compatibilidade, coisas do tipo. Então, você tem uma facilidade para fazer esse transplante. Claro que existe rejeição. Porém, não é dada devido à questão de histocompatibilidade e coisas afins. Pessoal, então, o que é importante a gente saber? Primeira coisa, transplante, para que você possa ter uma córnea apta a um transplante, você tem que ter alguns pré-requisitos básicos. Então, primeiro fator é a idade. Abaixo de 2 anos de idade, nós não fazemos devido a resultados refracionais incertos, e acima de 75 ali, geralmente não se aceita por conta de contagem endotelial. A contagem endotelial, para que se faça um transplante penetrante ou lamelar posterior, ela tem que ser no mínimo de 2.000 células, então isso é muito importante. Agora, se for um lamelar anterior, você não precisa dessa parte posterior endotelial, então você consegue utilizar uma córnea aí que não tem uma contagem endotelial tão boa. Outra coisa importante é que você tem que fazer alguns exames que são obrigatórios. Então, HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV. Então, você tem que justamente fazer esses exames. E você vai olhar lá na sua apostila uma lista gigantesca de condições que contraindicam o transplante de córnea. Isso já foi mais cobrado, é muito raro cobrar isso hoje em dia, mas tem lá para caso alguém tenha curiosidade, porque realmente são algumas contraindicações. Então, tem complicações infecciosas, tem algumas complicações ali locais oftalmológicas, então fique esperto em relação a isso. Outra coisa, pessoal, é que essas córneas, elas têm que ser tratadas e conservadas de uma forma muito, com muito cuidado, né? Porque para você evitar que haja algum tipo de infecção ali. E a gente tem várias formas, né? A gente tem preservação ali com crioterapia, mas a que a gente mais utiliza no nosso país é esse frasquinho que tem aqui no nosso slide, que é o Optisol GS. Então, o que é o Optisol GS? É um meio, pessoal, que ele tem várias coisas, né? Então, ele tem solução ali de tampão, ele tem indicador de pH, ele tem 2 antibióticos, que é a gentamicina e a streptomicina. Então, o GS é a gentamicina e o S streptomicina em inglês, para ajudar vocês a lembrar.
E ele pode ser conservado de uma maneira muito fácil, que são 14 dias a 4 graus. Então, pessoal, facilita muito. Então, isso permite com que a gente tenha aí uma disseminação mais fácil dos transplantes, porque não precisa de tanta estrutura. E uma coisa bacana é que eu falei que ele tem uma solução tampão. E aí tem que ter essa cor rosinha, porque se mudar a coloração, mostra que mudou o pH e, consequentemente, possa ter uma infecção ali associada. Então, o Optisol GS, esses detalhes, eles são sempre muito cobrados. E uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que algum residente já passou por uma situação dessa, é que quando a gente pega um frasquinho desse na mão, né, parece que começa já a tremer, dá vontade de derrubar esse negócio, porque a gente já sabe de histórias, né, Pedrinho, que já derrubaram um frascozinho desse. Na nossa época foi até proibido o residente andar com isso, e na época eu e o Flavinho, nós éramos R1. Aí nós gostamos, porque era uma obrigação das grandes a menos. Eu andava com um frasquinho assim, nossa, eu não sabia se eu guardava em alguma bolsa, se eu segurava na mão forte, eu não gostava muito não, mas realmente tem que ter um cuidado muito grande, porque, né, pessoal, um órgão a ser doado, né, a família, então, já tem ali um momento de dor e enfim. Só que a córnea, até nisso, tem essa vantagem, né, que você, caso o paciente se enquadre, você pode fazer essa retirada da córnea até 6 horas pós-morte. Então, mesmo um paciente que ele tem aí, ele não precisa ter, né, aquelas morte encefálica, coisa do tipo. Então, você faz os exames, faz todo o processo até 6 horas pós-morte. Então, é muito importante isso. E é uma das últimas coisas, né, a serem retiradas. Se a pessoa for doar, por exemplo, coração, pulmão e outras coisas, sei lá, não sei nem se tem transplante de pulmão, sim. Se for doar, o olho fica por último, tá? Justamente porque a córnea sobrevive aí por mais tempo. Então o oftalmologista já tá tão oftalmologista que não tá nem lembrando das outras partes, né? Mas, assim, uma questão muito interessante em relação a isso, só contar uma breve história. Minha mãe, ela é médica oftalmologista, um abraço pra ela, a Flávia, e ela fez córnea. E na época tinha que ir, né, assim, tinha o plantão, né, da época do fellow dela de ir pra fazer a retirada das córneas, né? Do IML, né? Do IML. E aí ela teve que fazer a retirada da córnea de um jogador do Atlético Mineiro na época, né? Que é até o time dela, que não é meu time, que é o Cruzeiro, enfim. Mas que aí ela lá, a mídia, tudo mais, que tinha falecido por algum acidente. Então, realmente, assim, né? Muitos serviços têm esse plantão de retirada de córneas e coisas do tipo. Então, fica a história aí pra vocês lembrarem que o paciente não precisa... Você tem ali um tempo de 6 horas, né? Pra fazer essa retirada. E uma coisa muito importante, pessoal, que é sempre cobrado em prova, quais são as indicações de priorizar um transplante para essa pessoa passar na frente da fila. Então, a gente tem a fila, a gente tem 4 condições que você tem que lembrar sobre essa justificativa, né, para mandar para o banco de olhos para que você tenha uma priorização. Então, primeira coisa, falência primária do botão. Então, o paciente faz um transplante, se em nenhum momento ele tem uma recuperação, aquela córnea, em nenhum momento ela melhora o edema ali. Em 90 dias, dentro dos primeiros 90 dias, essa pessoa tem direito a um novo transplante. Então, né, o que acaba acontecendo? Geralmente, o fator preditor disso é já uma contagem endotelial ruim ou até um erro ali de manipulação, mas o paciente não sai prejudicado. Então, se ele tem uma falência primária do botão, geralmente com 30 dias você já vê que aquela córnea ali, ela não tem uma melhora do edema, ela continua sem ter uma transparência do seu meio e tudo mais. Você pode fazer uma priorização desse paciente. Outra que é muito importante é em caso de perfuração ou iminência de perfuração, que é o caso da decimetocele. Então, a gente pode olhar ali na foto uma decimetocele, que você tem que fazer ali um transplante com fins tectônicos, né? Com fins ali justamente para preservar a estrutura do olho do paciente. Então, o paciente está com o olho perfurado, ele não pode esperar. Então, você tem que priorizar. Outra que tem é uma úlcera refratária ao tratamento. Então, você pode fazer ali o transplante de uma forma terapêutica para poder melhorar em caso de úlcera refratária. Então, você tem essa condição. E em opacidades bilaterais em crianças menores de 7 anos. Então, um paciente que tem menos de 7 anos de idade, ele tem o risco de ambliopia, então você tem uma prioridade caso a opacidade seja bilateral. Então, isso é importante saber. Se for, por exemplo, um trauma que tem uma opacidade unilateral, ela não tem indicação de priorização. Aí você me pergunta assim, não, Pedrinho, mas tudo bem, eu posso colocar lá, como é que o banco de olhos vai saber? Você tem que retirar essa córnea e mandar para o banco de olhos fazer uma análise posterior, para que ele possa realmente confirmar que você
priorizou um paciente que precisava, né? Então, tem essa parte ela é muito bem organizada. Então, é um sistema que no Brasil a gente tem que valorizar muito, porque realmente o SUS é responsável por essa questão dos transplantes e realmente funciona muito bem, né? Então, falamos da questão dos bancos de olhos, vamos falar agora dos transplantes propriamente ditos. E o primeiro, que é muito importante, que vocês têm que saber, é o transplante penetrante, né? Então, pessoal, hoje em dia ainda é o mais feito no Brasil. Nos Estados Unidos, lamelares posteriores são os mais realizados. E no Brasil também tem uma diferença epidemiológica em relação aos Estados Unidos. Então, no Brasil, a principal causa de transplantes penetrantes são pacientes com ceratocone, que o Flavinho acabou de falar pra gente aí e fez uma ótima revisão. Mas nos Estados Unidos, a principal causa é em pacientes com ceratopatia bolhosa, principalmente pós-faco, tá bom, pessoal? Então, essa epidemiologia, ela sempre cai. E, pessoal, uma coisa sobre os transplantes penetrantes é que eles têm 4 finalidades principais. Então, a gente tem esses transplantes com finalidade ótica, né, que são aqueles transplantes que você tem ali um paciente que tem uma opacidade, que precisa melhorar ali a visão dele, ou uma ceratopatia bolhosa pós-faco. Então, é o mais realizado, é o transplante óptico. Tem o tectônico, que é para preservação da estrutura ocular. Então, igual eu comentei com vocês, um paciente que tem uma perfuração, você tem que fazer o transplante tectônico, tá? E temos também o terapêutico e o cosmético. Terapêutico é um paciente que tem uma úlcera e você vai tirar aquela úlcera e fazer um transplante para tirar aquela infecção ali. Então é terapêutico, não é para você preservar a estrutura ocular somente, é para justamente tirar o processo de base que está causando ali o problema para o paciente. E cosmético, assim, é muito raro, mas existe, então a gente tem que realmente falar, né, sobre esse tipo de indicação, porque está no livro. E aí, pessoal, quando que você vai fazer um transplante penetrante? Quando você tem um envolvimento de todas as camadas corneanas. Então, você tem ali um envolvimento endotelial, um envolvimento estromal, uma opacidade ali que seja muito intensa, que não melhora com lente rígida ou com refração, e também, né, nesses casos que eu citei do terapêutico e do tectônico, tá, pessoal? Então, vamos colocar assim, um paciente que tem midrópsia. O paciente que tem uma hidrópsia, ele tem já um acometimento de todas as camadas, então você tem que fazer um transplante penetrante. Um paciente que começou com uma ceratopatia bolhosa, mas que já está com edema inteiro corneano. Então, não somente ali uma alteração endotelial. Então, realmente, você tem que fazer. Então, isso é muito importante. E aí, pessoal, alguns detalhes são cobrados na prova sobre a técnica do transplante. Você tem que saber, tá? Então, você pode fazer ali pontos simples ou contínuos, tá? Em crianças, se prefere pontos simples, tá, pessoal? Isso também cai na prova. A córnea doadora, ela tem que ter uma área de trepanação um pouco maior do que a córnea receptora, para que você tenha ali a coaptação adequada, tá? Então, isso também cai em prova. Você pode fazer o botão tanto de forma manual, com os microcerátomos, e já caiu na prova, inclusive, a fotinha, né? Eu não trouxe aqui, mas já lembro de ter caído na prova. E também pode fazer com fento, tá? Para que você possa fazer aí de uma forma mais precisa, tá bom, pessoal? Fio que geralmente é utilizado é o nylon 10, isso é o mais importante. E aí você vai depois, com o passar do tempo, tirando as suturas, manejando para que você possa ter uma recuperação plena desse paciente. Agora, o que mais cai disparado, né, Flavinho? Complicação. E aí, pessoal, as complicações, elas variam desde a falência primária do enxerto, que eu já citei para vocês, que é aquele edema que não melhora e tudo mais, mas tem algumas coisinhas que caem e elas são muito importantes a gente citar. Olhem bem essa foto aqui. Uma úlcera que tem esse aspecto em um paciente com transplante é clássica da ceratopatia cristalina. A ceratopatia cristalina, ela é causada por um tipo específico de germe que é o Streptococcus viridans. Então, se você olhar uma foto dessa, com esses cabelinhos, você vai pensar na ceratopatia cristalina e vai pensar no agente que é o Streptoviridans. Pedrinho, mas eu posso ter úlcera por pseudomonas, por outros tipos de germes? Claro que pode. É um tecido que você tem já uma fragilidade maior. Porém, o principal da prova é a ceratopatia cristalina. Então, essa foto, inclusive, parabéns para o nosso residente, o João Laranjeira, que ele documentou, e é uma foto assim, até na internet eu não vi uma foto tão bonita igual essa. Então, olhem bem, fica os créditos aí pro Laranjeira. Outra coisa, pessoal, que cai, mas assim, é todo ano na prova, rejeição endotelial, tá? Rejeição endotelial é uma das
é a principal causa de perda do transplante, tá, pessoal? E é a principal causa de rejeição. As outras rejeições, então, pode acontecer rejeição epitelial. Só que qual que é a importância da rejeição epitelial? A rejeição epitelial pode gerar uma rejeição endotelial, que faz com que a gente tenha uma perda dessa córnea receptora. Então, dessa córnea doadora, desculpa. Então, você tem que ficar muito esperto em relação a isso. Então, a rejeição endotelial, pessoal, né, você tem, no caso dos transplantes penetrantes, ali uma linha de precipitados seráticos inflamatórios, que é a famosa e patognomônica linha de Koda-Dust. Então, linha de Koda-Dust é uma imagem que pode muito bem cair na sua prova e você tem que pensar na rejeição endotelial. Ah, Pedrinho, e aí? Tem uma rejeição endotelial, o que que eu faço? Corticoide, tópico intenso para você tentar tirar esse processo de rejeição endotelial. E aí, pessoal, tem uma outra que, assim, é uma que pode cair sempre na prova, não é tão frequente, mas quem tem aí vivência de serviço de transplante já viu, é a síndrome de Urrutia-Savalia. Então, essa síndrome, ela é muito interessante, porque o que acaba acontecendo? Depois do transplante, você tem uma atrofia de íris e a pupila fica fixa e dilatada e muitas vezes cursa também com o aumento da pressão intraocular. Então, eu mesmo lá no HC vi alguns casos, acho que o Flavinho também deve ter visto, não é tão raro assim, só que tem que ter aí uma rotina de transplante. Essas três, pessoal, são muito cobradas, então olhem bem essas fotos aí, porque elas caem bastante, né, Flavinho? Exatamente. E eu queria chamar uma atenção para um ponto, Pedrinho, que você falou da rejeição endotelial, que essa linha de Koda-Dust, ela está muito mais presente naqueles casos em que você fez um transplante que trocou todas as camadas da córnea, como é o transplante penetrante. Se você faz um transplante lamelar, que você vai falar daqui a pouquinho, pode ser que essa linha aqui, bem característica que a gente está vendo aqui na imagem, ela não apareça, tá bom? Então, você pode ter uma rejeição endotelial sem a linha de Koda-Dust, mas nos casos em que a gente fez um transplante lamelar. No penetrante, a gente vê muito mais essa linha de Koda-Dust. Perfeito, isso. E assim, eu lembro que tem questões de transplantes realmente bem chatinhas. Lembro que teve uma na prova que a gente fez de herpes em transplantes de córnea, assim, que realmente era uma questão bem aprofundada de córnea e que é um tema que não é tão presente assim no nosso dia a dia. Então, esses detalhes, pessoal, não encarem como picuinha não, porque eles podem ser cobrados, tá? Transplantes lamelares, né? Então, a gente falou dos transplantes penetrantes, a gente vai falar agora dos transplantes lamelares. E os transplantes lamelares, assim, na prova, eles também têm crescido em relação à sua cobrança. Então, o que acontece? Se você tem uma doença em determinada camada, você evita trocar a córnea inteira. Primeiro, resultado refrativo melhor. Então, você faz um DMEC, você tem um resultado muito mais reprodutível do que caso você faça um transplante penetrante. E risco menor de rejeição endotelial. Então, o DALC, qual que é a principal vantagem? Menor risco de rejeição endotelial. Então, você não troca o endotélio do paciente, você tem ali um risco, né, eliminado de rejeição. Então, assim, isso diminui muito a taxa de complicações. Então, pessoal, lamelares anteriores, né, o DAO, que é o principal, Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. Então, em inglês, né, a gente, né, fez o cursinho de inglês para justamente aproveitar nesses momentos. Então, qual que é a principal indicação? Ceratocone. Então, geralmente ali, quando a gente tem o acometimento mais anterior da córnea, a gente tem a indicação para que a gente faça um transplante lamelar anterior. Uma coisa muito importante que caiu na prova também é a técnica. Eu até trouxe essa foto porque é muito interessante. Como que você consegue descolar a lamela anterior da córnea da lamela posterior? Você faz uma técnica que é a técnica do Big Bubble. O Big Bubble, você injeta então ali uma bolha de ar na córnea e você tenta fazer uma bolha ideal, que é a bolha do tipo 1. Que a bolha do tipo 1, você consegue isolar a DUA, a DCM e o endotélio, tá? Então, até foi nessa época que eles descobriram a camada de DUA, foi com os transplantes lamelares anteriores, porque eles viram que tinha uma região ali no estroma posterior que ela tinha uma composição um pouco diferente. Então, você tenta manter ainda essa camada. Se você não consegue manter essa camada, você tem somente uma técnica ali que tenha DCM e endotélio, você tem o Big Bubble do tipo 2, tá, pessoal? Ah, Pedrinho, e se eu tiver uma perfuração dessa bolha no DCM e no endotélio? Você converte para transplante penetrante. Então, infelizmente, é um risco, mas você tenta sempre fazer o menos invasivo primeiro, tá? E
a bolha do tipo 1, pessoal, é uma bolha desejada, tá? Você tem resultados melhores quando você faz ali uma Big Bubble do tipo 1, quando comparado ao Big Bubble do tipo 2. E até é muito interessante que o Dalk, ele tem ponto, tá, gente? Então, ele tem ali, se você olhar, você tem ali pontos. Então, nem todo transplante que tem ponto é transplante penetrante. E hoje, agora, a grande estrela dos transplantes, né? Que são os transplantes lamelares posteriores, né? O principal deles é o DMEC, mas a gente também tem o DESAEC. Você vai arriscar falar, Flavinho, agora o nome em inglês ou deixa que eu falo? Eu fiz supletivo, Pedrinho. Então, pessoal, o DMEC, né? É o Descent Membrane Endothelial Keratoplasty. Então, você tem ali, né, um enxerto, né, de endotélio e DCM. E o DESAEC, você tem um pouquinho mais, você tem ainda um pouquinho de estroma posterior, e é o Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty. Então, você tem um enxerto um pouco maior no DESAEC, conforme vocês podem observar na foto. O que eu quero que vocês percebam na hora da prova? Isso é uma aposta grande que eu tenho para cair também na prova de imagens. Se você olhar algo que não é a cápsula anterior corado com azul de tripã na câmara anterior, isso é um enxerto de transplante lamelar posterior. Então, o que você faz? Você faz a retirada do endotélio, você faz uma Descemetorrex, né? Então, eu ia falar uma rex invertida ali, né? Porque até a pista que já caiu na prova é o Sinsk invertido, né? Então, você tem ali para poder fazer. Você retira essa área e coloca o enxerto e uma bolha de ar para que esse enxerto seja colado ali. Então, ele é corado com azul de tripã. Então, isso cai muito na sua prova. Então, fica essa ideia. E aí, se o enxerto não fica bem posicionado, você vai lá depois e faz o chamado rebubble. Você coloca uma outra bolinha de ar para que você possa posicionar esse enxerto. Uma coisa importante é, nesses transplantes lamelares posteriores, a gente tem a diminuição do risco de rejeição, a gente tem um menor astigmatismo, o paciente recupera muito bem. Então, em caso ali de gutata, distrofia de Fuchs, ceratopatia bolhosa pós-faco, você tem uma melhora muito grande da qualidade visual desse paciente, mas tem uma característica hipermetropização desses pacientes no pós-operatório, tá? Então, é uma complicação que cai bastante. Para finalizar, eu não trouxe a foto aqui, mas vou falar de uma outra modalidade de transplante que não é mais utilizada nos nossos dias atuais, mas ela é uma questão que é o mal da nossa geração resolver, que é a chamada ceratectomia radial. Então, antigamente, lá na década de 80, 90, na Rússia, o Dr. Fyodorov, ele criou uma técnica que ele fazia cortes radiais com uma lâmina ali de safira ou diamante na córnea e fazia ali a correção da miopia, principalmente do astigmatismo. Com o passar do tempo, foi-se observada uma fragilidade desse tipo de córnea que passou por esse procedimento. Então, essas córneas, elas tiveram um desvio hipermetrópico muito importante, edemas, descompensações corneanas. Então, hoje em dia, a gente tem muitos pacientes que a gente tem que fazer cirurgia de catarata ali, das RKs e tudo mais. O cálculo da lente é difícil porque muda a relação anterior e posterior da córnea. A córnea é mais frágil, você não pode fazer muitas vezes a incisão entre os cortes. Então, é uma coisa que pode ainda cair na nossa prova. E eu falo que é o mal do nosso tempo, porque como ela é uma técnica que caiu em desuso, agora a gente está pegando os pacientes que 20, 30 anos atrás já fizeram. Então, a gente está agora fazendo a cirurgia de catarata deles. E daqui a um pouco de tempo, né, ali na próxima geração de oftalmologistas aí, né, que tiver ali, não vai ter contato com esse tipo de paciente. Então, né, é uma coisa que, assim, eu não coloquei a foto, mas cabe a lembrança aqui, né, Flavinho? Verdade. E aí, além dessa dificuldade que você comentou aí, das incisões que já previamente existentes na córnea, a gente tem que tomar um cuidadinho, às vezes até fazer o túnel escleral, tem uma outra dificuldade que você também falou, são pacientes que, antigamente, né, eles eram automíopes, geralmente, né? E uma vez automíope, eles não deixam de ser automíopes. Então, é mais uma dificuldade aí na cirurgia de catarata, né? E mais uma dicasinha aí, desse que o Pedrinho acabou de falar muito bem, desses transplantes lamelares, é que se na hora da prova der um branco e você não souber essa sopa de letrinhas aqui, se é anterior, se é posterior, se pega endotélio ou não, olha para a sigla. Toda vez que tiver um Azinho, tipo DALK, FALK, são transplantes lamelares, são modalidades mais ali anteriores. Enquanto quando tiver a letra E aqui, como chama lá na minha saudosa terra Paraíba, a gente tem
os transplantes lamelares mais posteriores. Lembra que o E é de endotélio, tá certo? Então, esse macetezinho aqui, caso dê branco na prova, para você saber diferenciar se é um lamelar anterior ou se ele é um lamelar mais posterior. Não é isso, Pedrinho? Isso mesmo. Muito obrigado, pessoal. Iago, Flavinho. Foi excelente estar de volta aqui nos podcasts de revisão. Maravilha, agradeço também aqui ao Iago. Acho que nesse pouco mais de 1 hora a gente conseguiu terminar de revisar esses temas que são mais fundamentais da parte de córnea. Não era o nosso objetivo aqui esgotar tudo sobre o tema, mas que esse podcast servisse como mais uma forma de revisão para você, além das questões, dos flashcards e tudo mais. A gente agradece bastante aqui a sua atenção. A gente se vê no nosso próximo podcast, que vai ser de conjuntiva e esclera. Forte abraço para você e até a próxima.